meu povo querido, bem-vindos a mais uma aula nossa, ainda com função do primeiro grau, nossas funções polinomiais, tudo bem detalhado para que você entenda de forma primordial esse objeto matemático, beleza, galera? Então, nossa aula hoje trata do gráfico da função afim. Eu não vou demonstrar o gráfico da função aqui, não é o nosso objetivo aqui no quadro. Eu trouxe o GeoGebra para justificar, fiz algumas aulas específicas sobre função afim no GeoGebra. Eu vou deixar o link dessas aulas, já estão no meu canal, vou deixar o link dessas aulas aí embaixo, tá? Na descrição do vídeo. Eu indico e peço, por favor, que vocês acessem, porque é um material complementar importantíssimo para o estudo de função afim, beleza? Se liga, o gráfico da função f de r em r tal que, ponto e vírgula, tal que a lei é definida por ax mais b, onde esse a e b são reais, será uma reta, é uma reta, tá? Bora ler isso daqui direitinho com nossos conhecimentos de funções adquiridos na semana passada, beleza? Olha só, quando eu escrevo f de r em r, o que eu estou querendo dizer? Que o domínio dessa função é real. A gente acabou de ver isso na aula passada, a gente viu isso na semana passada, beleza? Aqui era meu f de a em b, lembra, galera? Ou qualquer outro nome de conjunto, tá? E isso aqui é o quê? O meu contradomínio. O contradomínio da função afim também é real. Particularmente, se for uma função do primeiro grau, a gente viu na aula passada, que a imagem também é real, é igual ao contradomínio. Mas se for uma função constante, ou seja, onde o a vale a zero, tá? Esse domínio aqui passa a ser um único, perdão, essa imagem que vai estar aqui dentro passa a ser um conjunto unitário, com um único valor, beleza? Mas vai estar aqui dentro do contradomínio. Enfim, bora lá. Estou afirmando que é uma reta. Lá da geometria plana, para traçar uma reta, eu só preciso de dois pontos, tá? Então, para conseguir gerar o gráfico dessa função do primeiro grau, que é um gráfico infinito, porque eu vou conseguir jogar infinitos valores no domínio e obter infinitos valores na imagem. Óbvio que como eu estou num espaço limitado, eu nunca vou conseguir desenhar infinito. Então, eu vou fazer um esboço do gráfico, tá? Eu vou desenhar uma parte desse gráfico. Mas é agora, se eu estou falando que estou desenhando o gráfico todo, eu vou subentender que aquele meu desenho continua infinitamente, beleza? Então, vou tomar dois exemplos aqui de funções do primeiro grau, particularmente, 2x mais 5, e eu vou tomar uma outra g de x igual a menos 5x mais 10, beleza? Então, se o gráfico aqui dessas duas funções, que são funções do primeiro grau, são dadas por uma reta, acabei de falar, eu só preciso de dois pontos. Então eu vou tomar dois pontos quaisquer, inclusive. Não precisam ser dois pontos específicos. Claro que eu vou trazer vocês aqui para raciocinarem sobre dois pontos interessantíssimos para a gente, tá? Mas podem ser qualquer dois pontos que estejam nessa função. Lembra como é que a gente acha ponto? É só pegar o valor do domínio e jogar onde? Na função, que aí você acha a imagem e forma o pau ordenado. Por falar em pau ordenado, onde é que a gente desenha o gráfico, em gente, de qualquer função? No nosso plano cartesiano. Vou fazer um plano cartesiano para cada uma dessas, considerando x e y as variáveis, independente. As imagens equivalem a f de x nessa, e as imagens y equivalem ao g de x nessa. Vou fazer esses dois desenhos, um em cada plano separado. Ah, Celso, então não posso fazer junto, não? Pode, mas aí quando a questão solicitar, quando o seu professor solicitar, se liga. Ó, eu desenhei o plano cartesiano, os meus eixos, né, formados pelas minhas semi-retas perpendiculares entre si. Marco a origem do plano, marco o eixo x, marco o eixo y, marco a setinha, tudo com cuidado na escrita matemática, beleza? Olha só, então eu só preciso de dois pontos. Como é que eu posso pegar esses dois pontos? A gente pode atribuir valores para x. Eu não gosto de fazer muito tabela não, tá? Mas eu vou fazer uma micro tabelinha aqui, jogando valores para x e obtendo valores de y. Tipo,
se eu jogo o valor para x igual a 1, se x for 1, quem é o y? 2 vezes 1 mais 5, ou seja, galera, 7. Se eu jogar x igual a 2, isso será 2 vezes 2 mais 5, dá 9. Pronto. Tá? Então, eu joguei o valor 1 e o valor 2. Poderia jogar outro valor, poderia jogar negativo, poderia jogar fração, eu jogo o valor que eu quiser. Poderia jogar 0, por falar nisso, a gente vai chegar lá, tá? Ó, jogando 1 eu vou ter imagem 7. Na escala, como está péssima, eu vou botar meu 7 aqui. Mudar a escala do y. Eu só quero esboço, eu não quero perfeição. Aqui vai ser 9. Tá? Se eu joguei 2, deu 9. Como é uma reta, eu vou ligar esses dois pontos infinitamente aqui e traçar. Pá. Pronto. É a minha reta. Beleza? No outro eu vou fazer algo similar. Mas antes eu vou fazer umas análises aqui. Se liga, galera. Bom, eu tenho esses dois pontos, tracei meu gráfico, acabou. Pedi o esboço gráfico, acabou. Isso daqui me satisfaz. Ok? É uma reta, ok. Bom, lembra desse ponto em particular e desse ponto em particular? Se eu tivesse eles dois, eu também conseguiria traçar minha reta da mesma forma. São dois pontos. E são dois pontos importantíssimos, tá? Esse, porque esse é o nosso querido zero da função. Lembra? É o valor quando o y é o valor de x que zera o y, que zera a função. A gente acabou de ver na aula passada. Então, o y é igual a zero para algum valor de x. Lembra? Como é que eu encontro esse valor? A gente viu na aula passada, basta zerar a minha expressão. Desde a semana passada que a gente vem vendo isso. Então, eu isolo, negativo, está multiplicando, passa dividindo. Fiz mais rapidinho. E aí eu encontrei o ponto que menos 5 sobre 2 e 0. Tá? Assim, aqui eu tinha encontrado o ponto 1 e 7. Aqui eu tinha encontrado 2 e 9. Ficou um pouquinho bagunçado, mas enfim. Aí eu marquei esses pontos aqui, mas agora eu estou querendo saber quais os valores das coordenadas desse ponto. Qual é o x desse ponto? Eu sei que se ele está em cima do eixo x da aula passada, da semana passada, significa o quê? Que o y se anula. É o zero da função, não esquece. Bem repetitivo. Quem é o zero dessa função? Menos 5 sobre 2. Então aqui é menos 2,5. Tá? Beleza. E que valor é esse, meu povo? É o valor que eu zero uma das variáveis também. Qual variável eu estou zerando? Estou zerando a variável x. Por quê? Porque o ponto está em cima do eixo y. Lá das nossas aulas da semana passada também. Tá? Então, eu estou procurando um valor de y tal que o x seja zero. Enquanto esse é o contrário, o y é zero, eu procuro um valor de x, que é o chamado zero da função. Aqui eu zero o x e quero saber quem é o y. Fácil fazer isso. Se eu zerar o x aqui, vai ficar 2 vezes 0 mais 5. Quanto é 2 vezes 0 mais 5? 5, meu povo. Então, esse valor aqui sempre será o valor do b. Porque toda vez que eu colocar 0 aqui no lugar da variável x, anula esse termo, sobra apenas o valor de b. Então, o meu gráfico da função do primeiro grau vai interceptar, vai cortar o eixo das ordenadas, onde? No valor do b. Tá? Eu vou dar nome a esse b mais para frente. Ok? Beleza. Então, eu tenho agora essa função. O que é que eu vou fazer com essa função aqui? Eu vou fazer de uma maneira mais prática, encontrando esses dois pontos aqui. O ponto que intercepta o eixo y e o ponto que intercepta o eixo x. Tá? O ponto que intercepta o eixo y para essa função, que é dada por essa lei, que a gente sabe que tem domínio real, eu não vou ficar repetindo o domínio a todo momento, tá?
onde é que essa função intercepta o eixo y? A gente acabou de ver. Se intercepta o eixo y, eu estou zerando quem? O x. Se eu zero o x aqui, sobra quem? 10. Então, intercepta o eixo y em 10. E onde intercepta o eixo x? Ou seja, onde é o zero da função, eu vou pegar a minha expressão e zerar. Se eu zero a minha expressão, eu vou ter menos 5x igual a menos 10, x igual a menos 10 dividido por menos 5, ou seja, 2. Estou resolvendo a equação do primeiro grau, tá, galera? Então, aqui é onde intercepta. Eu vou ligar, vai ficar horrível, eu vou cortar bem no meu cálculo, mas não tem nada não. Pronto. Esse é o gráfico da função dada pela lei g de x, beleza? Esse e o de cá. A gente agora vai falar um pouquinho dessas situações gráficas aqui. Eu botei de propósito essas duas situações para a gente fazer uma análisezinha agora. Se liga. Então, queridos, mais dois exemplos aqui, duas leis de funções para a gente esboçar o gráfico. A gente já sabe que o domínio aqui é real, né? E particularmente a imagem também, porque são funções do primeiro grau. O A não é nulo. A propósito, quem é o A aqui, meu povo? 3, que é o coeficiente do x. E quem é o A aqui? Menos 1 sobre 2. Tá? Em ambas, o B é nulo. Mas ainda é a função do primeiro grau. Bora traçar o gráfico. Chamar aqui de 1. Chamar aqui de 2. Traçar o gráfico de 1. Se liga. Desenhar o meu plano cartesiano. Eixo x, eixo y, origem. Pronto. Lembra que a gente acabou de ver aí, se eu pegar dois pontos, eu obtenho a minha reta, porque o gráfico dessas funções, definidas por essas leis, são retas, tá? Vou fazer o esboço. Eu não estou fazendo nada perfeito, não é o gráfico, é o esboço gráfico. Não estou desenhando ele todo. Enfim. Bom, então eu preciso de dois pontos. Eu acabei de falar que eu posso pegar dois pontos quaisquer, fazendo o quê? Jogando um valor de x e achando um valor de y. Particularmente, eu tenho dois pontos importantes. O que corta o eixo y e o que corta o eixo x. Ok. E nessas daí? Onde é que corta o eixo y? Vamos pegar o primeiro exemplo. Como é que eu vejo o ponto que corta o eixo y? É quando o x vale zero. Se eu jogo x igual a zero, deu zero. Então, corto o eixo y exatamente na origem do plano cartesiano. E onde é o zero da função? Quando é que essa função vale zero? De novo aqui, quando x vale zero, né? Ó, se quiser confirmar com cálculo, 3x igual a zero, isso implica que isso é 0 sobre 3, ou seja, zero. Também tem um ponto 0, 0, tá? Vixe, então, onde corta o eixo y e o zero da função gera o mesmo ponto. Então, só tenho um ponto. Eu ainda não consigo traçar minha reta. Nessa situação onde o b vale zero, sempre vai acontecer isso. Se eu for pensar naqueles pontos triviais, não vai adiantar, porque ambos são iguais à origem. Esse tipo de reta sempre vai passar pela origem. Sempre. Porque o b é nulo, tá? Se liga. Então, para traçar a reta, para saber melhor o posicionamento dela, basta jogar qualquer outro valor. Supondo que eu jogue x igual a 1, quem é y? 3. Então, eu tenho o ponto de coordenada 1 e 3. Então, eu jogo aqui, ó, 1, 3. E aí eu vou ter minha reta. Ótimo. Beleza? Se liga. Fazendo o meu segundo. Mesma ideia. Eixo x, eixo y, origem, tá? Então, se eu tenho, se eu quero, na verdade, perdão, o ponto de corte do eixo y, a gente acabou de falar que só vai cortar o eixo y no valor de b, porque eu estou zerando o x, sobra só o valor de b, que nem nos exemplos anteriores. E nesses casos aqui, o b sempre é nulo, tá? Inclusive, eu não falei em outras aulas, deixa eu explicitar logo antes que eu esqueça, esse tipo de função aqui, onde o b é nulo,
Esse tipo de função onde o b é nulo, eu vou chamar de função linear. É uma particularidade da função do primeiro grau, tá? É chamado de função linear, beleza? Volta. Então, essa função linear é essa função do primeiro grau, tá? Que passa pela origem, toda função linear, o seu gráfico passa pela origem, ok? Eu sempre vou precisar de um outro ponto qualquer para desenhar o comportamento gráfico. Bom, eu sei que passa pela origem, me dê um outro ponto qualquer. De novo, vou pegar um. Se eu jogo um, quem é o y? Menos meio. Então, ó, até aqui em cima, fica mais bonitinho. Menos meio. Pronto. E aí, esse é o comportamento gráfico. Ok? Se liga. Bom, e se eu tiver uma função, vou chamar de terceiro exemplo, m de x igual a 7 e n de x igual a menos 2. Essas são funções afins ainda, porém são funções o quê? Constantes. Nesses casos, o a vale o quê? 0, tá? E aqui o b vale 7 e o b vale menos 2. Eu vou esboçar as duas, inclusive, no mesmo plano, para poder caber aqui. Eu vou usar o mesmo plano cartesiano para representar os dois gráficos. O que é que eu disse para você no começo, na aula passada? Eu posso jogar qualquer valor de x, mas para qualquer valor de x que eu jogue, a imagem vai ser sempre o quê? 7, gente. Como se eu estivesse fazendo isso. Ó. Joguei 0 com a imagem 7. Joguei 1 com a imagem 7. Joguei 1,1 com a imagem 7. O gráfico desse tipo de função é exatamente assim, ó. Um gráfico paralelo ao eixo x, constante em y, sempre 7, sempre 7, infinitamente. Da mesma forma, o daqui de baixo, ó, outra função constante, se eu jogo infinitos valores para x, o que é que eu obtenho para y? Sempre imagem o quê? Menos 2, tá? Esse é o gráfico dessa, esse asterisco não, essa é minha n de x, é um y igual a n de x, e aqui é um y igual a m de x, é a minha outra função, funções constantes. Então, qual é o gráfico sempre de uma função constante? Ainda é uma reta, porque é uma função afim, porém uma reta que é paralela ao eixo das abscissas, ao eixo x. Se liga, esse tipo de função onde o b vale 0, que eu chamo de função linear, qual é o comportamento gráfico dela? Já não é uma reta paralela a nenhum dos eixos, é uma reta que tem uma inclinação em relação ao eixo das abscissas, a gente vai ver isso na próxima aula mais detalhado, porém é uma reta que sempre passa pela origem. E a outra que a gente viu antes, as outras duas, são retas que têm o A não nulo e o B também não nulo. São retas que têm inclinação, mas que não passam pela origem. Tá? São essas possibilidades de desenho. Mas aí você vai lá no GeoGebra agora, tá? Nos links que eu dei aí embaixo, tá? Dá uma olhadinha na descrição do vídeo. Tem logo em seguida os vídeos que vocês vão acessar, certo? Para o estudo de função afim com o GeoGebra, que é bem interessante e necessário para que você compreenda bem melhor essa ideia. É um complemento das nossas aulas do quadro, tá? Valeu, até a próxima. Abraço, curte, compartilhe e se inscreve no canal.